Fala, meu fisiologista, minha fisiologista da prática, tudo bem? Adonis Carnevale falando e quero lhe dar as boas-vindas para mais um encontro da nossa grandiosa, maravilhosa fisiologia do exercício. E hoje nós estamos num local diferente do qual nós estamos habituados, não é mesmo? Nós estamos numa própria academia, porque aqui você sabe, o papo é reto, o papo não faz curva, é sempre colocar a fisiologia, a teoria na prática. É por isso que eu não poderia deixar de mostrar para vocês e discutirmos juntos, crescendo eu e você, em relação à nossa grandiosidade orgânica, que é a fisiologia acontecendo durante os movimentos que estão inseridos no nosso dia a dia. Portanto, mais uma vez, obrigado pela presença. É demais ter você aqui comigo e você não perde por esperar, porque na aula de hoje, nesse nosso episódio de hoje, nós vamos ter intervenções extremamente práticas e que farão realmente a diferença na tua carreira e, acima de tudo, na nossa querida educação física. Eu agradeço, antes de tudo, o Eduardo Franco, que é o proprietário da Academia ProCross, por nos disponibilizar o espaço, por deixar com que eu consiga propor e levar um pouco mais de prática para você aí, sentado na tua casa, no seu sofá, na tua cama, enfim, no ônibus, na van, no carro, onde você estiver. Portanto, Eduardo Franco, eu sei que você está me ouvindo aí, muito obrigado por disponibilizar a ProCross aqui, o espaço para nós, viu? É muito importante que tenhamos parceria sempre assim na educação física. Também quero agradecer a presença do nosso grande modelo, olha lá que gato, Lucas Bianco, que também é estudante de educação física, já teve também a oportunidade, me deu a honra de ser um dos meus alunos e hoje disponibilizou aqui um momento para que fizesse algumas partes práticas, levando, é claro, sempre essa maravilha da fisiologia, do exercício para a prática, para vocês aí de casa. Portanto, creio que não só eu devo agradecê-lo, todavia a educação física também te agradecer bastante, viu, Lucas? Muito obrigado pela presença, por disponibilizar tempo e determinação aí para estar comigo hoje, tá bom? Com certeza, é um prazer para mim, galera. Espero aí poder ajudar vocês, contribuir um pouquinho aí. Show de bola. Seja bem-vindo também ao Fisiologia na Prática, viu? Então, o Lucas hoje, ele fará algumas demonstrações de movimentos e eu gostaria de começar com um movimento muito peculiar e que nós já vamos progredindo em termos de vias energéticas, porque nós estamos no módulo 1 e a discussão aqui é voltada ao metabolismo, não é mesmo? E nada mais justo, nada mais bacana do que nós começarmos a falar em relação às vias energéticas, que são aquele assunto específico que traz inúmeras dúvidas, não somente para os profissionais, todavia para estudantes também de educação física, nutrição, enfim, todas as áreas que englobam a nossa querida área da saúde. Bacana? Portanto, Lucas, vou pedir para que você se posicione já na barra, por gentileza. Vocês vão perceber, galera, que o Lucas, ele vai fazer um movimento levantamento terra. Adonis, por que você escolheu o movimento levantamento terra? Eu escolhi esse movimento para mostrar para vocês porque é um movimento muito peculiar nas academias de hoje em dia. É um movimento do qual nós conseguimos ter certeza absoluta em termos de porcentagem de RM. Então o Lucas, previamente, ele já tem as suas porcentagens de um RM, ou seja, ele fez um teste de um protocolo de um RM anteriormente para descobrir o peso para que ele faça uma repetição. Ou seja, ele descobriu já de maneira prévia o 100% dele no movimento levantamento terra. Isso nos dá a possibilidade de ter, além de uma direção maior durante o exercício, nos dá a possibilidade de nós termos ciência e coesão na prescrição do exercício dele. Portanto, Lucas, ele está agora na barra com aproximadamente 90% de um RM. É claro que eu não vou te deixar com um gostinho assim na boca. Calma. Nós vamos ter um módulo específico para que aprendamos a aplicar, protocolar testes de um RM. E também o teste de repetições máximas, que é um outro protocolo de teste que dá para ser utilizado nas academias e que, até abrindo um parênteses, é que é interessante que se utilize no ambiente de sala de musculação, por exemplo, um ambiente do qual você não pode perder muito tempo.
perfeito? Fique tranquilo que futuramente, em breve, você vai ter um módulo que nós só vamos conversar sobre força, beleza? Todavia, tenho que adiantar esses aspectos para vocês, esses assuntos, para que fique mais entendível para você, beleza? O Lucas colocou 90% de URM na barra, ou seja, é um peso que aproximadamente nos dá a oportunidade, dará a oportunidade para o Lucas fazer entre 2 a 5, 6 repetições máximas. E aí, fique tranquilo também que nós vamos ter nos módulos de força o conceito em relação a teor de repetições, que você já deve ter ouvido eu falar sobre isso, que é repetições submáximas, repetições máximas e repetições quase máximas e repetições supramáximas. Nós vamos ter esse conceito, fique tranquilo. Saiba que, por exemplo, com 90% de URM, nós, seres humanos normais, conseguimos fazer entre 2, 3, 4, 5 repetições máximas. Adonis, se eu fizer 10 repetições máximas com 90% de URM, eu sou super-herói? Não, você não é super-herói, apenas não tem 90% de URM na barra, beleza? Preciso ainda falar sobre esse assunto, que existem várias discordâncias na literatura e na ciência em relação ao número exato de repetições de acordo com a porcentagem de URM. Portanto, eu gosto de trabalhar com faixas de repetição. Por isso que eu disse que o Lucas consegue fazer entre 2 a 6. A média de 4 repetições, 5 repetições máximas. Bacana? Galera, sem mais delongas, é interessante que você, quando vá fazer um movimento desse, esteja previamente preparado, não só em termos de treino, não só em termos de adaptações orgânico-fisiológicas, adaptações metabólicas, adaptações estruturais, todavia também, de maneira aguda, que você faça um prévio aquecimento. E é interessante que nós coloquemos essa conversa em relação ao aquecimento, pelo fato de que, se o Lucas entrar desaquecido para 90% de URM, pode ser um tanto quanto perigoso. Não só em termos de distensão, de lesão muscular. E quando eu falo lesão, eu estou falando na lesão de graus maiores, não da microlesão que é benéfica, por exemplo, para a hipertrofia. Todavia, pode abrir espaço para existir algum tipo de lesão. Por esse motivo, a gente entra com um aquecimento prévio, uma progressão de peso e uma progressão não somente para manter aquecido, por exemplo, preparado a parte metabólica dele. E eu estou falando entre músculos e a parte articular dele, por exemplo, tendões, ligamentos, a própria articulação. Não só para preparar metabolicamente e não só para preparar, por exemplo, de maneira articular. Todavia, também, acima de tudo, para preparar o sistema nervoso central para o disparo, o drive neural, que, por exemplo, essas repetições entre 2, 4, 5 máximas necessitam de uma descarga de drive, de disparo neural gigantesca. Por isso também nós vamos aquecendo antes para preparar o recrutamento neural, o recrutamento motor. Bacana? Interessante também se aquecer sempre antes, porque nós tivemos aquele assunto, aquela conversa em relação ao déficit de oxigênio. É até uma maneira para ele estar com um pouco mais de vasodilatação, é até uma maneira para ele estar com um pouco mais de sangue lá na musculatura que será necessitada. Enfim, vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar sobre isso. Todavia, eu vou sempre bater nessa tecla porque é de extrema importância e muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, nós enxergamos bastante equívoco nesse quesito. Bacana? Vou pedir agora pro Lucas, finalmente, eu sei que eu falo muito, viu? Desculpa fazer você esperar, mas vou pedir para que o Lucas faça repetições máximas e eu quero que você também, além de olhar para ele fazendo, tanto para o feedback dele visual, ou seja, para você perceber que isso é importante quando nós estamos na prática, nós colhermos feedback visual dele, o feedback do qual eu pergunto em termos de escala de Borg, de percepção de esforço, por exemplo, feedback de peso, enfim, nós temos alguns feedbacks que nos darão direção, que nos deixarão preparados, que nos darão a oportunidade de saber com maior exatidão como que está aquele peso para ele. Perfeito?
Portanto, o Lucas fará o número máximo de repetições, viu, Lucas? Que será entre 2 a 5. E se passar também disso, quer dizer que ele ganhou resistência de força, que ele ganhou força, e nós vamos continuar. Vamos fazer uma série de repetições máximas, lembrando que a repetição máxima, ela termina quando ele perde, por exemplo, o alinhamento postural, ou quando ele encontra-se na falha concêntrica, que é a impossibilidade de movimentar o peso no momento concêntrico da contração, da fase de movimento, perfeito? Interessante também você dar uma olhada no relógio, para nós sabermos, durante a execução, quanto tempo demorou essa série dele, para que nós possamos levar um pouquinho mais para a nossa fisiologia e conversar em relação ao metabolismo, o metabolismo e as vias energéticas na prática, beleza? Lucas, por gentileza, prepare-se, pode entrar para a barra, número máximo de repetições, por gentileza. 1, boa. 2, postura, quadril. 4, 5, mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma, vamos tentar mais uma. Bateu. Boa, excelente. Percebam que, parabéns, o Lucas. O Lucas fez 7 repetições máximas. Adonis, por que você está falando que são 7 repetições máximas? Ó, eu e você agora tivemos certeza que ele entrou em repetições máximas. Vem cá pertinho de mim, vem cá. Primeira coisa que nós percebemos, parabéns, viu? Muito obrigado. Primeira coisa que ele fez aqui, ele fez algo que 1% da população que está envolvida com treinamento de pesos já chegou, que é numa falha concêntrica. Portanto, nada mais justo que eu te dar os parabéns antes de tudo, porque 1% da população que treina, que está envolvida com treinamento de pesos, já chegou nesse momento. Vocês perceberam que ele chegou na falha concêntrica. Adonis, como você está falando isso com tanta coesão, com tanta clareza? Porque primeiro, nós vimos que ele não conseguiu fazer a 8ª repetição, ou seja, ele ficou impossibilitado de realizar a 8ª repetição, porque ele entrou numa falha concêntrica. O que isso pode acontecer? Essa série dele, ela deve ter durado aproximadamente, se nós formos tirar que ele fez uma cadência 20-10, ou seja, nós vamos tratar também de uma cadência na hora que nós formos falar de força, fique tranquilo. Mas se ele usou mais ou menos uma cadência 20-10, ele demorou aproximadamente 20 segundos para fazer essa série. Foi uma série então curta, uma série de 20 segundos. Por que, Adonis? Porque ele estava com 90% aproximadamente de URM, que eu já na minha concepção já não seria 90% de URM. Aqui seria um pouquinho menos, seria aproximadamente 85% de URM, eu poderia falar para ele, pelo que eu vi. Percebam também que ele chegou aqui hiperventilando, ou seja, começou já a ter um trabalho do metabolismo nesse quesito. Pela série ter durado 20 segundos, pode ser que nós tenhamos também uma grande participação, pode ser não, com certeza tivemos uma grande participação da via anaeróbia lática. Ou seja, o fato dele estar aqui do meu lado hiperventilando é aquela produção de lactato, cujo qual vai para a corrente sanguínea e aí começa a precisar tanto de formar ATP que o nosso querido bicarbonato de sódio entra em ação tamponando o lactato, transformando em CO2. E aí, Adonis? E aí a gente elimina esse CO2 na forma de expiração. É por isso que ele chegou levemente hiperventilando. É claro que se a série durasse um pouco mais, se tivéssemos a oportunidade de durar um pouco mais a série, ele ia chegar com uma hiperventilação muito maior. E nós vamos ver isso ainda nas nossas aulas. Todavia, eu quero chamar a atenção para a seguinte coisa. A postura dele foi excelente durante os movimentos, todavia nas últimas duas você vê que é muito difícil manter a postura. Por que, Adonis? Porque estamos chegando perto de repetições máximas, a gente usa muito mais sinergismo. O que é isso? Existem muito mais músculos participando do que somente na primeira repetição. O que isso implica, Adonis? Se eu tivesse com o ergospirômetro aqui nele, medindo o consumo de oxigênio, nas últimas 3 repetições, o consumo de oxigênio dele iria aumentar um pouco. Por quê? Porque ele teve mais músculo participando. Ou seja, já é uma dica para você que de repente que é professor, que é personal trainer. Exercícios levados até a falha concêntrica, exercícios que são feitos em repetição máxima, são exercícios que gastam mais energia. Ou seja,
São interessantes ser colocados exercícios em falha concêntrica. É claro que, salvo de um planejamento de treino interessante no momento certo, todavia para obter um gasto energético maior, para eu obter um gasto de energia maior, ou seja, para aumentar essa intensidade também do treino, em outras palavras. Bacana? Interessante também que o Lucas, a expressão dele durante os movimentos não dava pra enganar, cara. O cara tava com repetições máximas, porque a expressão no rosto dá pra ver. Por isso que eu acho tão importante esse feedback do treinador, de você enxergar, de você olhar o seu aluno como um todo, não só olhar a série, não só olhar o peso igual um doido, não. Olha o aluno, olha a expressão dele, colhe um feedback. Por exemplo, vou colher um feedback dele agora. Além da expressão dele que nós vimos, que foi uma expressão de dor, de sofrimento, fazendo força, nós vimos que ele fez força. O Lucas, eu quero pedir para ele a percepção de esforço, que foi entre leve, moderado, pesado ou muito pesado, Lucas? Muito pesado. Muito pesado, ou seja, nós já vimos a expressão dele nas últimas repetições e nós vimos o feedback dele, ou seja, colhemos o feedback dele, que é extremamente válido no nosso dia a dia de trabalho. E ele disse que ficou muito pesado, ou seja, através desse peso que nós colocamos aproximadamente, da nossa coleta visual do feedback, que é o treinador que faz, e da nossa coleta de pergunta para ele, que é em relação à percepção de esforço subjetiva, nós sabemos, nós temos coesão e clareza em falar que essas repetições foram repetições máximas, beleza? Uma coisinha só é que se ele fosse fazer com 90% de RM, eu indicaria, eu sugeriria como treinador que ele aumentasse um pouquinho o peso, cerca de 5%, tá bom? No nosso próximo vídeo nós vamos discutir um pouquinho em relação a mecanismos de fadiga, o porquê que o Lucas fadigou nessa série, e nós vamos entender também o porquê que a primeira série, ou as primeiras repetições, elas são mais anaeróbias do que as outras. Por exemplo, se ele fizer 4 séries aqui, por que a primeira série é mais anaeróbia do que a terceira, do que a quarta? É isso que nós vamos discutir. Mais uma vez, Lucas, muito obrigado. E você, fisiologista da prática, não perde por esperar. Aqui a fisiologia é sempre linda, maravilhosa. Só que o melhor de tudo, na prática.